Agora iremos abordar a ligação iônica. Mas o que são ligações iônicas? Ligações iônicas é aquela em que ocorre a troca definitiva de elétrons entre os átomos. Essas trocas de elétrons entre os átomos, elas vão acontecer nas ligações iônicas exclusivamente entre os íons. Lembram quem são os íons? A gente tem dois tipos de íons, que são os cátions, que têm cargas positivas, e os ânions, os que têm cargas negativas. Nas ligações iônicas, vai envolver a doação e recebimento de elétrons. Então, uma característica que vai diferenciar a ligação iônica das demais ligações que a gente vai ver posteriormente, que são as covalentes e as metálicas, é que na ligação iônica, por serem realizadas entre íons, elas vão envolver doação e recebimento de elétrons. Um átomo vai doar e o outro vai receber. Isso é nossa ligação iônica. E essa ligação ela vai ocorrer entre metal e ametal ou entre metal e o hidrogênio. Onde o metal ele sempre vai ser o doador de elétrons e o ametal vai ser sempre o receptor de elétrons. Se vocês voltarem naquela aula passada que a gente viu, os ametais eles estão onde? Eles estão no grupo representativos que tem sua valência próxima a 8, não é? Elementos que têm 6 elétrons na última camada, que são os calcogênios. Tem os halogênios, que têm 7 elétrons na última camada. Então, eles precisam receber poucos elétrons para se estabilizar, certo? Então, os ametais eles vão receber elétrons. E exemplos de metais que doam elétrons para se estabilizar são os da família 1A e 2A. Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos têm respectivamente 1 ou 2 elétrons na sua camada de valência. Então é mais fácil eles doar esses elétrons para se estabilizar do que receber. E os ametais são o contrário. É mais fácil eles receber esses elétrons para se estabilizar do que doar os que já têm. Está bem? Então as ligações iônicas elas só vão ocorrer entre metal e ametal ou entre metal e o hidrogênio. Mas que não é muito comum. Geralmente a gente vê mais ligações iônicas envolvendo metal e ametal. Vocês vão ver algumas entre metal e hidrogênio, mas não é tão comum assim. Vamos agora aos exemplos. Exemplos de ligações iônicas. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo da ligação iônica entre o sódio e o bromo. O sódio ele é o que? Ele é um metal, certo? É um metal da família 1A. Professor, como é que eu sei que ele é da família 1A? Ele é da família 1A, ou seja, metal alcalino, porque ele apresenta aqui ó, um elétron na sua camada de valência. Esse aqui são os elétrons. Então, ele é um metal da família 1A. Por quê? Porque tem um elétron na camada de valência. E o bromo, ele é um metal da família 7A. Por isso que está aqui os 7 elétrons na camada de valência. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a doação e recebimento de elétrons para que os dois átomos eles se estabilizem, certo? A gente tem que primeiro verificar o sódio. Para ele se estabilizar, ele doa esse elétron. E o bromo, para ele se estabilizar, professor, o que é se estabilizar? É ficar com a sua camada de valência completa, dessa forma atingindo a regra do octeto. Então vamos lá. O sódio ele doa quantos elétrons? 1. E o bromo ele recebe quantos elétrons? 1 para se estabilizar, certo? Então o sódio vai doar esse elétron para o bromo e o bromo vai receber esse elétron do sódio, ficando assim de forma estável. Então a gente pode observar o que a gente viu lá em distribuição eletrônica de íons. O sódio, como ele doou um elétron, ele fica com a cargazinha positiva. Poderia ser mais ou mais um, tanto faz. Aqui a carga é para ele dizer que ele doou um elétron. E o bromo não recebeu um elétron, então ele fica com a carga negativa. Essa carga negativa quer dizer o quê? Que ele recebeu um elétron.
Então a molécula do brometo de sódio é essa daqui, ó, NaBr, tá aqui. Então, para mim entender quantos átomos de cada elemento eu preciso para compor minha molécula, eu vou fazer esse jogo de cargas eletrônicas. Aqui, o bromo ganhou quantos elétrons? 1, não foi? Então, essa quantidade aqui vai servir para mim saber quantos átomos do outro elemento eu vou utilizar na molécula. Bromo, eu utilizei quantos elétrons? Ele recebeu só 1, então eu vou precisar de um sódio. O sódio dou quantos elétrons? 1, então eu vou precisar de um bromo. Então está aqui a molécula de brometo de sódio, tá bem? Próximo exemplo. Próximo exemplo de ligação iônica que eu trouxe aqui para vocês é a ligação entre magnésio e cloro. O magnésio, eu já fiz a distribuição eletrônica aqui do magnésio e eu observei que o magnésio ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, se ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, quer dizer que ele está na família 2A. É um metal alcalino terroso. Cloro, eu tenho quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, quer dizer o quê? Que o cloro é da família 7A. Então, vamos lá. Como é ligação iônica, e a ligação é feita entre íons, o que é que acontece? O magnésio ele pode doar 2 elétrons para se estabilizar, concorda? E o cloro recebe quantos? Só recebe 1. Então o magnésio ele vai doar esse elétron para cá. Esse cloro ficou estável? Ficou, não é? Porque ele ficou com sua regra do octeto preenchida. Mas o magnésio, ele está estável? Não, ele não está estável. Ele ainda pode doar um elétron. Então, por isso que a gente utiliza outro átomo de cloro. Professor, mas por que outro átomo de cloro? Porque a ligação é entre magnésio e cloro. Então, para a gente estabilizar um átomo de magnésio, a gente precisa 2 átomos de cloro, certo? Então, só para a gente entender aqui direitinho, como é que faz os jogos de sinais? O magnésio, ele doou 2 elétrons, então a carga do magnésio é o que? Mais 2. Mais 2 por quê? Porque ele doou 2 elétrons. O átomo de cloro, a carga dele é o que? Menos. Por quê? Porque o cloro ele só recebe um elétron. Então a molécula do cloreto de magnésio vai ser assim, ó. Um átomo de magnésio e 2 de cloro. Está aqui a molécula do cloreto de magnésio, MgCl2. Professor, mas por que fica assim a molécula? Vamos fazer o jogo de sinais para entender a quantidade de átomos na molécula. Vamos lá. O cloro. Qual é a carga do cloro? Quantos elétrons o cloro recebe? Não é 1? Então, essa quantidade de elétrons recebidos por um átomo de cloro é a quantidade de átomos de magnésio que ele precisa em sua molécula. Não é um cloro? Então, essa carga vai representar a quantidade de átomos de magnésio. Só precisa de um átomo de magnésio. A quantidade de elétrons que o magnésio perdeu é a quantidade de átomos de cloro que você precisa na sua molécula. O magnésio perdeu quantos elétrons? 2. Então, 2 vai ser a quantidade de átomos de cloro que precisa na sua molécula. Então, por isso que a molécula é Mg, o magnésio, Cl2, cloro 2. Entendido? Então, pessoal, só para vocês observar, e o ponto que eu quero frisar em ligações iônicas é vocês terem essas informações na cabeça. Sempre, 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 as ligações iônicas, elas vão envolver, na sua maior parte, metal e ametal. Está bem? Onde esses metais e ametais, eles vão ser íons. Vão ser elementos que têm uma estabilidade muito grande, onde é fácil os cátions perderem seus elétrons, assim como é fácil os ânions receberem esses elétrons. Na ligação iônica há uma doação e recebimento de elétrons. Frisem nisso. Professor, e essa parte da molécula eu não entendi.
Essa parte da molécula em ligações iônicas é a base para vocês entenderem como se forma uma molécula. Por exemplo aqui, por que eu preciso 2 cloros na molécula de cloreto de magnésio? Eu só preciso de um magnésio, justamente por esse jogozinho de sinais que a gente fez aqui, de jogo de cargas elétricas, certo? Por quê? Porque o magnésio ele doa 2 elétrons, mas o cloro ele só pode receber 1. Então, por isso que você precisa de 2 átomos de cloro para receber os 2 elétrons que o magnésio doa. Entendido?